Depois de passar pelo Vitória, primeiro clube que jogou no Brasil, Pet definiu no fim de dezembro de 99 sua transferência a outro rubro-negro, desta vez o Flamengo. O clube carioca aproveitava o bom dinheiro recebido com o prêmio da Copa Mercosul de 99, recém-conquistada. Seu reforço foi anunciado, inclusive, em meio à carreata nas comemorações deste título, pelo então presidente flamenguista Edmundo dos Santos Silva, chegando por 7 milhões de dólares. O dirigente, com a injeção financeira fruto da parceria com a ISL, também fez promessas que iam desde a modernização administrativa do clube até a construção de um shopping center e um estádio para 40 mil pessoas. Embora reconhecido pela torcida como um bom jogador, sua vinda de início não empolgou tanto, pois na época esperou-se que o clube também pudesse contratar astros como Fred Rincon, Clarence Seedorf, Ronaldo e Gabriel Batistuta. Mas além do iugoslavo, vieram apenas Mozart, KT e Lúcio. O estadual foi vencido pela segunda vez seguida sobre o Vasco da Gama, com os rubro-negros conseguindo recuperar-se de goleada sofrida por 5-1 imposta pelos arquirrivais, que haviam contratado a estrela Romário, após o baixinho ter sido dispensado pelo Flamengo por indisciplina em meio ao título na Mercosul. O Flamengo venceu os 2 jogos da final, goleando por 3-0 e ganhando por 2-1, mas sem grande contribuição do europeu. Ele não entendia cobrança e assédio que julgava excessivos para cima dos jogadores. O grande protagonista do Flamengo naquela ocasião era Tirson, e o iugoslavo, ainda mal adaptado e contestado, veria a conquista do banco de reservas. Posteriormente, através da ISL, os flamenguistas reuniram um esquadrão, contratando também Gamarra, Alex, Edilson e Denilson. Porém, apenas Petkovic e Edilson vingaram, não o suficiente para classificar a equipe entre os 8 finalistas da Copa João Avelange, como foi chamada a edição de 2000 do Campeonato Brasileiro. Ironicamente, o sérvio e o baiano teve desentendimento no elenco. A fase do time contrastava com a do iugoslavo. Naquele segundo semestre, ele conseguiu se destacar individualmente, sendo considerado na estatística de bola de prata em dezembro, antes do mata-mata, um dos melhores meias da competição, ao lado de Roger. Novamente perderia premiação para jogadores beneficiados pelo acréscimo concedido aos de times classificados, os vascaínos e campeões, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. O Flamengo, por sua vez, não deixou de se classificar à toa. Os rubro-negros chegaram a sofrer uma série de 5 derrotas seguidas, o que não ocorria havia mais de 50 anos. Uma das boas atuações de Pet vieram justamente contra o arquirrival, derrotado em outubro por 4-0 com 2 gols dele. No primeiro semestre de 2001, após um fraco torneio Rio-São Paulo do Flamengo, Petkovic viveu uma das melhores fases de sua carreira. Conquistou 2 títulos estaduais e um nacional. Destacou-se especialmente por suas ótimas cobranças de falta, sendo que 2 foram decisivas em finais daquele ano, contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca e contra o São Paulo na Copa dos Campeões. A cobrança de falta que deu ao Flamengo o título do Campeonato Carioca de 2001 contra o Vasco é lembrada até hoje, e o jogo é tido como uma das mais emocionantes da história do clássico. O rival cruzmaltino, vice-campeão nos 2 estaduais anteriores para o Flamengo, embora em ambas as decisões tivesse ido às finais com vantagem de 2 resultados similares, finalmente levava o título estadual, mesmo com a parcial derrota por 2-1. Até Pet, que já havia feito cruzamento preciso, justamente para o desafeto Edilson marcar de cabeça o segundo gol e acertar a cobrança aos 43 minutos do segundo tempo. O título flamenguista era dado como improvável até aquele dia. O time havia vencido o arquirrival por 2 gols de diferença em apenas 15 dos 95 clássicos disputados pelos 20 anos anteriores. Petkovic já havia marcado na primeira partida da decisão, vencida de virada pelo Vasco com 2 gols nos últimos 13 minutos de jogo, o que havia feito o próprio sérvio deixar o gramado aos prantos na ocasião. Na final contra o São Paulo na Copa dos Campeões,
vez, seu gol de falta acabou sendo determinante, alterando o placar em 2-1 para o Flamengo. Embora os São Paulinos depois virassem para 3-2, o resultado deu o título aos rubro-negros, que na partida anterior havia vencido por 5-3, que finalmente voltavam à Taça Libertadores depois de 10 anos. O próprio goleiro adversário Rogério Ceni, também célebre cobrador de faltas, já em 2000 considerava o gringo, que no ano anterior marcara 7 vezes de falta, um dos melhores nesta especialidade. No coração da massa rubro-negra, Petkovic virou Pet, com tantos momentos marcantes, incluindo ainda que a torcida cantou-lhe parabéns em partida realizada no dia de seu aniversário. O sérvio finalmente passou a considerar o Brasil sua segunda casa. Com o time realizando um péssimo Brasileirão, brigando contra o rebaixamento, os rubro-negros ficaram apenas uma posição acima dos 4 rebaixados. Petkovic, que marcara 14 tentos em 23 partidas da Copa João Avelange, fez apenas 4 gols em 21 jogos no campeonato de 2001. Afetado por 3 meses de salário atrasado, chegou a ajuizar a ação contra o clube para obter seu passe na véspera do segundo jogo da semifinal da Copa Mercosul de 2001, fora de casa contra o Grêmio, dias antes também da partida decisiva contra o Palmeiras, que poderia livrar a instituição do rebaixamento. A Mercosul, paralelamente, era justamente um torneio em que o time vinha bem, e a premiação era vista de grande ajuda para as receitas do clube. A crise desfez-se momentaneamente após aquela semana, com o risco do rebaixamento afastado e classificação para a final, que o daria chance para o Flamengo encerrasse o ano com o maior campeão do país, somando a conquista internacional, a estadual e nacional do primeiro semestre. Porém, no início de 2002, o ambiente voltou a ficar ruim na Gávea, com a perda da Copa Mercosul nos pênaltis para o São Lourenço. A decisão seria em dezembro de 2001, mas a partida na Argentina teve de ser adiada para janeiro, em razão dos tumultos populares gerados pela crise econômica que assolava o país, e posteriormente com a decepcionante campanha na Libertadores, onde o Flamengo foi eliminado na primeira fase, ficando em último em seu grupo. O time também ficou longe das fases finais do Torneio Rio-São Paulo e do Campeonato Carioca de 2002. Teve uma saída polêmica do Flamengo e jogou no Vasco, Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro. 7 anos depois, tendo sido ídolo também nos rivais Vasco da Gama e Fluminense, Pet retornou ao Flamengo em um acordo para diminuir o valor que o clube lhe devia. Adotou o supersticioso número 43 para lhe dar sorte. Aos 43 minutos do segundo tempo, foi o momento em que ele marcou seu mais célebre gol, o de falta contra o Vasco da Gama, que rendera o Carioca de 2001. Outra referência a esta conquista era o fato dele marcar o 4º tricampeonato, 4-3 seguido do Flamengo no estadual. Além disso, 43 também foi a quantidade total de gols que marcou em sua primeira passagem no clube. Como a contratação deu-se assumidamente em função da dívida e não de uma boa fase vivida pelo jogador, havia grande dose de desconfiança em relação ao sérvio, o que foi mudando quando ele voltou a demonstrar futebol vistoso, tornando-se o grande articulador do Flamengo no campeonato. O Flamengo, comandado pelo efetivado interino Andrade, teve nele em Pet e em Adriano os principais nomes de uma surpreendente reação que levaria o clube da 14ª posição, próxima à zona de rebaixamento, à conquista do título. O sérvio teve seu ápice até então na vitória sobre o líder do campeonato de 2009, o Palmeiras, em pleno Parque Antártica. Marcou um gol olímpico e outro gol em jogada individual na defesa adversária. Nova vitória no jogo seguinte, um clássico contra o Botafogo, deixou os rubro-negros a 3 pontos da liderança, no que foi a 11ª partida invicta do Flamengo. Na mesma partida, entretanto, Pet lesionou a coxa. Sua ausência foi apontada como grande motivo da derrota para o Barueri na partida posterior, que fez o clube estacionar sua reação no torneio, caindo para a 5ª colocação, demonstrando também grande dependência que o elenco possuiria em relação a ele.
2 jogos depois, o gringo voltou a fazer mágica, marcou o primeiro gol do jogo batendo escanteio contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, terceiro colocado no campeonato com a derrota para o Flamengo pelo placar de 3-1. Perderia posição para este, passando a ocupar o 4º lugar. Contando com os tropeços dos líderes, o clube conseguiu alcançar a liderança pela primeira vez no campeonato na penúltima rodada. O 6º título brasileiro, o primeiro em 17 anos do Flamengo, foi assegurado com vitória de virada por 2-1 sobre o Grêmio no Maracanã, com Pet utilizando outra vez sua nova especialidade, os escanteios. Em assistência de escanteio dele, saiu o gol do título, de Ronaldo Angelim. O primeiro gol também surgiu em escanteio cobrado por ele. Em 20 de novembro de 2009, já havia deixado sua marca na história do Maracanã, sendo o 5º estrangeiro a ser eternizado na calçada da fama do estádio, demonstrando muita emoção com a homenagem recebida. No mês anterior, já recebia a auto-homenagem de uma das torcidas organizadas do Flamengo, que inseriu a efígie de Pet em uma bandeira da Sérvia. Dias depois, a bandeira foi utilizada também em chuteira personalizada que a Adidas lançou para o jogador. Seu grande desempenho pelo campeonato lhe renderia também sua 3ª bola de prata, como um dos melhores meias, tendo ganho as 2 anteriores com os rivais Vasco e Fluminense. Pet também esteve perto de faturar a bola de ouro, ficando um 10º apenas atrás do premiado Adriano. Alguns jogadores do elenco enfrentaram controvérsias particulares, desde Adriano até o caso policial do goleiro Bruno. No caso de Pet, um desentendimento com um dos diretores do clube. No Brasileirão, apesar da campanha apática da equipe do Sérvio, ele foi o artilheiro do time, ainda que com apenas 5 gols. Mas seu desempenho abaixo do esperado fez com que a diretoria rubro-negra não lhe incluísse para os planos de 2011. Depois de 5 meses sem disputar uma partida, Petkovic finalmente foi reintegrado ao grupo para uma despedida. Entrou em campo pela última vez para um jogo oficial em 5 de junho de 2011, enfrentando o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Jogou o primeiro tempo do empate em 1-1. No intervalo, recebeu uma placa comemorativa da presidente do clube, Patrícia Amorim, e deu a volta olímpica na pista do Engenhão, sendo ovacionado pela torcida rubro-negra. Pelo Flamengo, conquistou os seguintes títulos: o Campeonato Brasileiro de 2009, a Copa dos Campeões de 2001, o Campeonato Carioca de 2000 e 2001, a Taça Guanabara de 2001 e a Taça Rio de 2000. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Se você quer um vídeo sobre outras lendas do Flamengo e suas passagens, deixa o nome aqui nos comentários. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações, Rubro-Negra!